Prezados irmãos, irmãs, jovens, trabalhadores dessa sociedade, uma boa tarde. A gente traz um abraço apertado da fronteira oeste, onde o frio já chegou, aviso vocês. Já encaramos 3 graus lá, em seguida todos nós vamos encarar. Aos internautas também, da TV Seara, que possamos estar juntos com Jesus. O desafio nosso dessa tarde é o desafio da convivência. Embora muitos, principalmente da imprensa, os quais somos também da área de comunicação e respeitamos muito, mas, doravante o respeito, cabe-nos, como espírita, sempre trazermos uma reflexão. Querem nos mostrar que o mundo, sob algum aspecto, está pior. Mas se nós nos remontarmos à história da civilização, nós vamos observar que frio, maremoto, tempestade, placas que se movem no interior da terra sempre existiram. Se nós lembrarmos que há pouco, na Idade Média, vivíamos 50 anos, hoje já vivemos bem mais. Na Noruega, em alguns países, também como Islândia, a idade média já é 84, quase 85 anos de desencarne. E isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, juntamente com o número de mortes a cada 1000 nascidos, remonta dados positivos em todo o progresso da humanidade e diz-nos que estamos melhores. Várias doenças que antes não eram tratadas, hoje já temos tratamento. Podemos falar da AIDS, que aqueles portadores hoje já têm qualidade de vida. Muitas questões, como a da própria atriz Angelina Jolie, hoje, com modernos tratamentos, podemos antecipar ainda o câncer, que é uma doença que não dominamos ele totalmente. Mas, em síntese, o mundo sobre esse aspecto está melhor. Diz-nos a Organização Mundial da Saúde, podemos entrar lá no site dela e conferirmos. Mas Divaldo e alguns outros autores, palestrantes espíritas, trazem-nos a psicodinâmica da vida atual com relação à nossa convivência. E esse é o desafio que nós temos todos os dias e o nosso desafio na tarde de hoje. Não é de agora que o mundo se preocupa com as nossas relações. E é um tema pertinente da doutrina espírita nós tratarmos isso. Porque a nossa doutrina eminentemente educativa é para a minha reforma. E reformando eu reformo o meu entorno. Mas já Platão, em A República, na alegoria da caverna, que estudamos algum tempo atrás, preocupava-se com essa perspectiva. É conhecida do ensino médio, da academia, de quem trabalha com recursos humanos, a alegoria da caverna, que é mais ou menos assim. Narra ele, então, em A República, que haviam irmãos presos no interior de uma caverna. Estavam acorrentados, esses irmãos. Acorrentados de frente para uma parede. E atrás, um pouquinho mais alto que eles, ainda havia como se fosse um muro. E mais atrás ainda, a entrada da caverna. Assim está na alegoria conhecida de muitos nós. E lá na frente dessa caverna tinha uma fogueira. Durante a noite e durante o dia tinha o sol. E passavam transeuntes na frente dessa caverna. E os seus reflexos
e a luz adentravam dentro da caverna e projetavam à frente daqueles que estavam acorrentados sombras. E essas sombras eram interpretadas por esses irmãos que lá estavam, narra então Platão. Eis que alguns daqueles irmãos que estavam submetidos a isso desde o nascimento, é uma alegoria, conseguiam escapar dos cadeados e iam para fora da caverna. E lá eles encontravam o mundo que nós encontramos hoje. Lá eles encontravam pessoas, lá eles encontravam luz, lá eles encontravam gente, lá eles encontravam o conhecimento. Para que a gente possa extrair, porque muita coisa se extrai dessa pequena história, esses irmãos, então, que estavam cadeados naquilo que só aquilo conheciam, quando retornavam à caverna, alguns deles, para dizer para aqueles que estavam lá, na escuridão, nas sombras, que havia um novo mundo, que havia uma nova perspectiva de mundo, eles eram, alguns, ignorados. Quando muitos de nós chegamos, então, com o conhecimento, aquele conhecimento que libera da ignorância, e aqueles que chegavam no interior da caverna e diziam, olha, lá tem luz, lá tem pessoas, lá tem gente. Lá o mundo está melhor que aqui, lá não tem cadeias. Você está falando bobagem. Isso não existe. Quantos de nós chegamos com o conhecimento naquelas pessoas que não se relacionam bem, naquelas pessoas que estão com dores das mais diversas e somos ignorados? E mais, diz a alegoria, para um grupo daqueles que estavam dentro da caverna cadeados, o que estava lá fora, a inovação, a mudança, a nova proposta, era uma ameaça. Porque dentro do seu estado interior, eles estavam cadeados para qualquer tipo de informação. E hoje a gente extrai dessa alegoria da caverna como muitos de nós estamos no seio social. Enraizados no materialismo, voltados à dinâmica do horror, do medo. Muitos não enxergamos a luz que tem do lado de fora daquele ser que eu era ontem. Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo que diz egoísmo e orgulho, ele coloca então essa chaga social como ponto de partida dos nossos conflitos. Enraizado lá no nosso instinto de sobrevivência, diz Allan Kardec no segundo parágrafo, nós ainda somos egoístas. Mas, dentro dessa transformação que ocorre em nós, ao longo da história da humanidade, a gente vem melhorando. Mas trazemos conosco ainda esse instinto de sobrevivência. E quando entramos no seio das relações sociais, nós queremos, através desse egoísmo, do seu filho pródigo, orgulho, nos manifestarmos como melhor que o outro. Raul Teixeira, em várias oportunidades e palestras em algumas das suas obras, nos coloca que a diferença, e nós sabemos, entre um e outro, aqui na Terra, é a raiz da nossa problemática. E todos nós, na escola, principalmente hoje, semeamos nas nossas crianças, e aqui na evangelização, a questão de lidarmos com o diferente. É um discurso comum, lidarmos com o diferente. Entretanto, é um discurso ainda. Não somos iguais. Alguns são notáveis na didática, na pedagogia. Têm habilidades inúmeras na cozinha, outros na medicina. Alguns são hábeis em conversação, outros são hábeis em construção.
Alguns são mais quietos, outros são mais evasivos, espiritados, outros menos espiritados. Alguns têm mais conhecimento, deitam nas obras, outros não. E nós, via de regra, somos colocados todos dentro da mesma panela. E essa panela pode ser o cadinho redentor da nossa casa, do lar, onde eu estou com os meus familiares. E esse cadinho pode ser aonde eu fico 2/3 da minha vida, que é o ambiente de trabalho, junto com aquelas pessoas chamadas meus colegas de trabalho. Esse cadinho pode ser uma instituição social, a minha escola, o meu centro espírita. E lá eu sou impelido a conviver. Eu sou desafiado a tratar com aquele diferente. E a gente fica pensando muitas vezes, eu pensei também, por que não, que o diferente é aquele que tem a tez da pele, é aquele que fala outra língua, aquele que está do outro lado. Mas o diferente muitas vezes é aquele que está ao meu lado. Aquele que não vai necessariamente comer o mesmo prato que eu gosto, o arroz, a batata frita, feijão, isso faz muito tempo que não passa lá em casa, né? O bife. Né? De vez em quando ele cruza, em foto ainda. Mas não estamos comendo mais carne, como eu sempre digo, nem menos, a mesma coisa. E o Emmanuel nos dá um recado, até quando nós vamos comer vísceras dos nossos irmãos? Né? Mas não vamos falar disso, né, pessoal? Porque o Emmanuel, às vezes, ele é muito frio. Então, morarmos juntos, convivermos juntos, é um desafio. O conflito nasce nas nossas diferenças. O conflito nasce na preponderância do egoísmo e do orgulho. Quando eu penso que eu sou mais que o meu próximo, que o meu companheiro. Quando eu tenho mais direitos, quando deveria ter mais deveres. São coisas tão simples, mas elas incomodam bastante. Nessa nossa palestra, nós nos embasamos em boa parte nesse livro do Gerry, Filosofia da Convivência. O Gerry já esteve por aqui, eu acho que ano passado ele andou aqui. Não. Algumas histórias que ele contou, vou contar também, porque também estão no livro, e também não são só deles, né? Ele colocou no livro, mas faz tempo que a gente conta também. É muito bom, tem na biblioteca da casa, né? Se não tiver aí a gurizada, encomenda. É bem legal esse livro aqui. Ele tem outros mais voltados aos trabalhadores, mas esse aqui é de cunho geral, Filosofia da Convivência. Né? E o Gerry, ele nos fala, então, que nós temos 3 princípios básicos de convivência. A comunicação, a afetividade e a sinceridade. Dentre muitas coisas que se poderia falar desse tema, Gerry anotou aqui, a gente vai seguir a linha dele, nos comunicarmos bem. E comunicar, quem é da comunicação sabe, é um leque de ações. Não é simplesmente eu falar, porque muitas vezes a gente não está interessado em falar, é fazer. Não é à toa que em 1996 a Unesco começou a estudar. Em 1999 sai então o relatório Jacques Delors, conhecido dos educadores, aonde saem os 4 pilares para a educação no século XXI. Muito conhecido das escolas e de quem trabalha com educação. E vejam a profundidade que o relatório Delors puxa a questão da educação. Todos os pilares saem com a palavra aprender na frente. A primeira é aprender a conhecer. A gente precisa conhecer. O segundo, aprender a fazer, é a ação. O terceiro pilar, segundo o relatório Jacques Delors, que leva o nome do seu relator, é aprender a conviver, o nosso tema de hoje. E o quarto é aprender a ser, que também é uma grande proposta do tema, né, Ser Feliz, que é o tema do mês aqui nessa Sociedade Espírita. Então vejamos aprender a conhecer, e a gente lança um desafio para nós aqui espíritas. A gente conhece o Espiritismo. Quando eu quero tomar uma conduta de vida pautada na doutrina espírita, eu preciso conhecer o Espiritismo. Eu preciso ir aos seus fundamentos básicos, como qualquer outra doutrina. Eu tenho que ir lá em Allan Kardec, pegar o Livro dos Espíritos,
ler e estudar o Livro dos Espíritos. À luz do Livro dos Espíritos e as outras 4 obras que dele saíram, que são as obras básicas, estudá-las na casa espírita, nos grupos de estudo, para que as demais obras que vierem às nossas leituras, a gente possa então fazer um cruzamento entre a base do Espiritismo e aquilo que está sendo colocado nas outras obras, nas outras literaturas. Então é imprescindível eu conhecer a doutrina que professo, essa que tanto nos faz bem. E lá colocou Delors de valor aberto, aprender a conhecer e a me conhecer, saber quem eu sou, de onde eu vim. Allan Kardec, em Obras Póstumas, é sábio quando ele coloca: o nosso passado projeta o que somos hoje. E o somatório dos dois vai projetar o nosso futuro. Não tem como nós, e muitas vezes a gente quer apagar o passado, mas para que a gente possa entender, nós temos que entender o nosso passado. Da onde a gente veio, o que a gente fez. Raul Teixeira fala os nossos filtros. Quando se colocam 2 pessoas, uma diante da outra, os filtros das reencarnações que nós tivemos. Sabe-se lá o que eu fui quanto ao meu irmão, há quanto tempo ele vem consolidando os ensinos morais, e eu recém estou tomando conhecimento deles. Nós estamos em níveis diferentes, porque filtramos as coisas do dia a dia diferente. Quando chega então uma notícia que não é favorável, pejorativa, aquele que tem mais filtros, ou nós chamamos de mais moral, mais conhecimento moral dentro de si, ele consegue então uma performance, ele consegue entender, compreender e agir melhor em cima daquele conhecimento que ele já vem colocando em cima de conhecimento. Então eu posso conviver melhor. E aí vem as diferenças. Algum irmão me falava esses dias: mas eu não consigo entender por que as pessoas não fazem. Muitos de nós tomamos um contato com a doutrina espírita há 2, 3 anos e a gente está trabalhando, está entendendo, está compreendendo toda essa lógica da doutrina espírita. A doutrina espírita é lógica, é racional. E alguns estudam, faz 5, 10, 15, 20 anos, leem uma barbaridade. São os filtros. Alguns estão mais propensos a assimilarem mais rapidamente o conhecimento. E quem é professor aqui sabe, porque a gente tem um desnível dentro dos nossos alunos. Uns excelentes. Em 2, 3 anos a gente vê eles crescerem. Outros não tem jeito, né? Mas de repente, em quantas reencarnações esse irmão vai ficar melhor? Fala Gerra, então, na comunicação. E tem um dos males da convivência, que corroem a convivência, colocado por Gerra: a maledicência. A maledicência dentro do lar, dentro dos ambientes profissionais, a maledicência em qualquer ambiente. Ela é uma tônica do mundo moderno. Ela é fruto da invigilância e da imaturidade psicológica. Utiliza várias vezes o espírito Joana de Ângeles. A maledicência que corrói tudo. Gerry narra uma história que um rei queria saber o que era mais importante para ele dominar o mundo. E chamou então todos os seus sábios, né? E lá chegou o seu sábio: o que é mais importante? Alguém sabe aí? E um sábio levantou a mão: eu sei, meu rei, o que é mais importante. Está à venda no seu mercado. Está à venda no mercado? No mercado do seu reinado a gente encontra. Pois vá lá e compre a qualquer dinheiro. E ele foi lá, e o outro dia comprou, e o outro dia se apresentou ao rei um pacote. E o rei, pacote aqui está a coisa mais importante para o senhor dominar o mundo. Então abra. E ele abriu, tinha uma língua. E o rei: você tem que me explicar. E diz ele: a língua representa a palavra bem aplicada. Quando a palavra é bem aplicada com amor, quando a palavra é bem aplicada com bom senso, com carinho, com gentileza, com assertividade, ela leva o mundo às coisas melhores. E o rei refletiu sobre a lição
E aproveitando que ali estavam os seus sábios, ele perguntou: e o que pode me levar ao grande fracasso do meu reinado? E o mesmo sábio levantou a mão: eu sei, meu rei, e está à venda no seu mercado também. E diz o rei: pois vai e compre a qualquer preço. Você já sabe como é que funciona. E lá foi o sábio, e outro dia se apresentou com o pacote, e o rei pediu para que ele abrisse o pacote, ele abriu e tinha a mesma língua. E o rei disse: o que houve? Diz ele: pois é, a palavra bem aplicada é uma situação, mas a palavra mal aplicada nos leva ao contrário, ao fracasso total. E aí nós entramos com a maledicência, aquele que fala mal, aquele que não reflete, aquele que comunica mal. Ele chega num centro, num grupo de estudo, numa festinha, no jogo de futebol, na sala de aula, enfim, em qualquer lugar do seio social, e já fala mal, apontando do outro, trazendo os defeitos, falando do que não sabe. Um grande orador, conhecido nosso, que há pouco esteve aqui na cidade de São Borja, numa das entrevistas da vida dele, contou para nós que ele chegou para a entrevista e o repórter capcioso, querendo um furo dele, olha só, já saiu fazendo a primeira pergunta, que era uma acusação ao espiritismo. É aquelas perguntas que o cara fica 10 minutos perguntando, né? E já colocou a resposta também. E o nobre orador, experiente, analisou e disse assim: meu caro entrevistador, me convidaste para mim te dar uma entrevista ou falar do que tu não sabe? E ali ele começou a conversar com ele. Nós, muitas vezes, através da maledicência, que estamos falando em desafio da convivência, falamos o que a gente não sabe. É muito comum dar sequência. O senhor Paulo, um dos que nos iniciou no Espiritismo há muitos anos atrás, nem tanto, né? A gente é jovem. Ele sempre dizia: nós temos que ser um ponto terminal da fofoca. Quando a fofoca chega em nós por aqui, ela para. Ela nem circula em nós e não sai de nós, porque não circula. A gente precisa ser um ponto terminal e as coisas vão melhorar. Mesmo que, e o Espírito São Luís, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que somente em casos muito especiais nós podemos divulgar o mal alheio. Quando, por exemplo, a gente vê uma agressão numa criança, num idoso, numa mulher, quando a gente vê um traficante, um crime hediondo, nós precisamos sim chamar a atenção, falar e botar a boca no trambolho. Mas observar bem o Evangelho antes de falar. Afetividade, fala Gerry, outros os princípios básicos da convivência. Divaldo tem feito dentro da sua linha da paz, né? A gente respeitar o outro, renunciar. E esses dias eu fiz uma palestra com esse tema, e no final da palestra, uma irmã ficou me esperando e disse assim: Paulo, quando tu fores falar de novo, tu coloca ceder. Coloca a palavra ceder. E eu até coloquei aqui, anotei, né? A cedência. Se relacionar é ceder. Desafio da minha convivência, eu vou ter que conviver, eu preciso ceder. Como o outro é diferente, eu preciso ceder. Não ceder tanto, mas ceder. Ceder para falar. Muitas vezes a gente fala na hora que não é para falar. E isso acaba nos complicando em termos de convivência. A gente precisa falar sim. Nós precisamos ter, como diz o Espírito Camilo, coragem moral. Mas quando se estuda a assertividade, é uma palavra que há muito tempo ela vem circulando, assertividade é dizer o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dito e como precisa ser dito. E às vezes não é a hora de falar, às vezes é a hora de ceder, de calar. É como aquele marido, né, que toma uma dura da empresa, narra o Gerry, me parece, no livro. Ele toma uma dura lá do chefe no serviço. Bem dura, daquelas que a gente sabe como é que é. Ele chega em casa, né, e aí vai conviver com a esposa.
E na primeira escorregada que ela dá, que é muito difícil, mas a primeira escorregada que ela dá, ele descarrega tudo em cima da esposa. Ele diz isso, diz aquilo. Tem 2 procedimentos. Ela pega a jarra, panela de pressão, o ferro, a vassoura, a cadeira ou alguma coisa e imediatamente arremessa nele, que não é ideal, ou ela fica quieta. Ela ouve, porque dentro do processo de convivência, ouvir é importante. A gente não sabe ouvir. Muitas vezes eu preciso falar. Ela ouve a fera. Porque nós, homens, muitos de nós saímos lá da caverna do Platão, uns brucutu. A gente está lapidando, cada dia está melhorzinho. Né? Já estamos até cozinhando, fazendo as lidas de casa. A gente vem melhorando. Nada como mais umas 3 ou 4 reencarnações. A gente vai melhorando. E o outro dia, 2, 3 dias depois, quando acalma a poeira, ela pega, chama o marido, senta, serve o chimarrão e diz assim: aquele dia, tu não procedesses bem comigo. Chegasses aqui assim, assado, fora do teu equilíbrio, se é que tu tem equilíbrio, e descarregasse em cima de mim. Não faça mais isso. Isso não é legal. Olha o que a gente estuda lá na Casa Espírita. Não é o aconselhado por Jesus. E a gente vai melhorando a nossa convivência dia a dia. Mas não deixando de dizer, mas deixando de dizer naquela hora do calor da discussão, do sangue quente, na hora que a gente pode cometer uma bobagem. Quem é equilibrado não faz isso, mas não é covarde. Depois, assertivamente, na hora certa, ele coloca as coisas no lugar. E isso parece fácil. Parece fácil, né, Paulo? Mas não é tão fácil. Divaldo tem falado muito, né? Na questão da gratidão, na questão da gentileza. Nós não somos mais gentis, a gente precisa da gentileza simples dentro de casa, dentro do nosso serviço. Agora perguntamos para o Divaldo, numa entrevista coletiva: Divaldo, a gente pode elogiar ou não pode? Porque o espírita tem um pé atrás com o tal de elogio. Mas nós vamos perguntar para o Divaldo, vamos ver o que é o Divaldo. Essa entrevista é bem recente. Vocês vão encontrar ela em www.espiritismosul/entrevistas, tem lá entrevista. Inclusive está na capa, entrevista com o Divaldo, entrevista coletiva. E ele diz assim: elogiar, vamos trocar o termo. Elogiar não pode ser bajular, não pode ser algo negativo, algo assim, ó, simplesmente para colocar a pessoa lá em cima pelo que ela não fez. Mas eu vou sugerir para vocês referenciar. Quando a pessoa faz alguma coisa bem feita, referenciamos. Foi muito bom o teu trabalho. Nós ainda precisamos disso. Eu fui referenciar uma colega minha, quando eu trabalhava numa instituição de ensino. Aquele dia ela estava muito bonita. Ela se produziu, sei lá o que aconteceu. Né? Normalmente as mulheres andam sempre bem bonitas, mas aquele dia ela estava radiante. E eu cruzei por ela no corredor e disse assim: fulana, estás muito linda hoje. Mas quando eu disse hoje, eu quase levei um bolsaço. Hoje não, Paulo, sempre sou linda. E ficou brava comigo, porque eu disse hoje. Então aprendam, senhores aqui, não digam hoje. Digam, você está linda sempre. Né? Mas ela ficou brava, né? Não está acostumada. Às vezes a gente não está acostumado a falar um bom dia, um boa tarde, um oi, meu amor, como é que está? Isso serve para mim. Eu também preciso muito disso. Mas isso é necessário na convivência, são coisas simples. Olá, como é que está o teu cabelo, a tua roupa? Vocês sabem aquela história da mulher que foi na feira do livro? Aquela que já vinha meio cansada com seu maridinho, né? Não sei, não tem muito aqui em Santo Ângelo assim. Ela foi na feira do livro e disse que viu um livro lá. Mude seu marido em 30 dias. Vocês já viram esse livro? Não? Pelo visto eu vou trazer e vou vender bastante. E aí o livro saiu e ela comprou o livro. Primeira lição: se ele botar a toalha velha, aquela em cima da mesa, em cima da cama, você pega a toalha e atira no chão e grita: não tem mais empregada nessa casa. E ela fez a primeira lição e o marido
Se o marido for no banheiro esquecer alguma coisa ou esquecer em algum lugar da casa, você não procura mais. E diz para ele, aqui não tem mais empregada. E a segunda lição foi aplicada. E assim foi, segundo dia, terceiro dia. Eu sei que lá no 29º dia a lição era a seguinte. Aquele café da manhã que tu prepara, tu já avisa na cama para ele na noite antes do café. Aqui não tem mais empregada, amanhã tu faz o café para mim, que eu vou acordar mais tarde. Essa era a 29ª lição. E aí ela falou, e roncou grosso com o marido, e o cara de manhã fez o café. Ela acordou, estava o pãozinho quentinho. Eu sei que aqui o pessoal aí que está me olhando, os homens já fazem isso, mas eu estou falando para mim, né? E cafezinho passado, aquele cheirinho de café, tudo assim, tudo limpinho na cozinha, aquelas coisas, né? Tava dando tudo certo, as amigas ligavam, e aí como é que tá? Ó, o negócio está andando aqui em casa. E aí, não encontrou o marido. E aí foi olhar, embaixo da xícara estava um bilhetinho do marido. Amor, eu mudei mesmo. Mas mudei de endereço, tchau. Não tem mais. Ninguém muda ninguém, pessoal. Nós temos que nos mudar. E a mudança, que nem aqueles lá da caverna, né, é algo que a gente precisa processar dentro de nós. Nós precisamos processar a mudança dentro de nós. Nós vamos lá então, sinceridade, honestidade. Tem um termo que tem sido muito usado aqui, integridade. Isso é um desafio nosso, porque a gente sabe, o nosso discurso ele é bem claro, né? Nós não somos anjos, nós não somos um ser perfeito, acabado, nós estamos em construção. A gente vem de uma idade média, dizia o Gerson Tavares, que há pouco tempo nós matávamos. Nós degolávamos aqui nas guerras, aqui em cima, nas missões, lá embaixo, tá? Nas guerras dos farrapos, enfim, nós participamos como espíritos milenares que somos. A gente vem melhorando. Alberto Almeida diz assim, olha para trás e já vê que tu está um pouquinho melhor. A gente tem conflito até nessa interpretação, né? Nós temos uns que dizem que olha para trás e não mudei nada, e alguns que olham para trás e mudei muito. A gente vem mudando. Nós viemos mudando, mas é lenta. É lenta. Esses passos que nós estamos dando são poucos. Por isso nós temos várias vidas. A perspectiva espiritual, ela acalma o conflito. Ela nos acalma. Ela fortifica a nossa fé. O medo, a ansiedade é a falta de fé. Eu não consigo ter em quem confiar, em quem logicar, e a doutrina é lógica. Hoje eu sou fruto daquilo que eu era. E não tem como ser diferente. Eu preciso iniciar a semeadura logo. Eu preciso conviver com gentileza, com maturidade. Preciso dedicar um pouco do meu tempo para mim. A integridade tem que ser comigo. Eu preciso mudar. Eu não vou mudar o traste lá de casa. O traste vai mudando na velocidade dele. A passada dele ou dela é diferente. Cada um tem o seu passo e a gente fica apontando o dedo para o outro, né? Quando a gente tem que apontar o dedo, é na nossa consciência. Cada um tem o seu tempo, mas a gente não pode ficar lá no tempo da caverna, sempre olhando para a sombra. A gente precisa entrar nesse mundo novo. Delors já nos coloca, Delors no seu relatório, para a educação. Educação é eu aprender a conhecer. Eu aprender a fazer, eu preciso processar isso. Emmanuel dizia para o Chico, eu vou cuidar muito do teu trato com os semelhantes. Podes pregar o que quiseres, Francisco Cândido Xavier, mas eu vou cuidar do teu trato com os semelhantes, a tua solidariedade, a forma com que tu falar com as pessoas. Isso é importante dentro de um ambiente de convivência. É importante que isso esteja alicerçado, enraizado nas minhas ações. Mas não é necessário que eu saia daqui agora fazendo tudo que eu não fiz em 20 anos. Porque senão vão fazer que nem dizia um amigo meu dos tempos antigos, né? Eu passo na frente da empresa dele, agora não tem passado, acho que ele desencarnou. E ele estava sempre sentado tomando chimarrão. E eu passava para ir no centro espírita e dizia, já vai, reverendo. Né? Quem te viu e quem te vê. Todos os dias ele dizia isso. E para mim aquilo era um incentivo de que eu já estava fazendo alguma coisa diferente. Porque muitos de nós, e nós temos parentes, aqueles que vêm do mesmo sangue,
mas às vezes não são a parentela espiritual, eles nos dizem, mas, Paulo, o que tu quer com tal de espiritismo esse? Mas eles reconhecem na hora da dor, e eu vivo isso no meu seio familiar, a quem recorrer. A quem eles vão pedir a palavra amiga, a quem eles vão pedir o consolo, que fale manso, que explique o que está acontecendo, de onde que vem, por que a doença, para onde que vai, e eu como é que fico. Isso tudo nós temos, né, para não temer, porque o medo é causador de vários transtornos. E nós vamos ver nessa psicodinâmica da convivência. A gente já está quase encerrando o tempo. Faltaram algumas coisas difíceis de conviver, que eu anotei aqui, separação dos filhos, desencarnes de parentes, né, desemprego, problemas físicos, todos eles são causadores, né, de problemas na nossa convivência. Às vezes a gente vem tão bem, né, e ocorre alguma coisa no nosso físico, ocorre alguma coisa com algum parente próximo que a gente gosta, às vezes a gente perde o emprego. Tudo isso faz com que a gente se perturbe. Mas nós temos, então, a nossa doutrina, porque ela nos auxilia de forma cabal na interpretação dos fatos. A doutrina é para nós. Quando a gente estuda, interpreta e está dentro de um grupo de estudo, o grupo de estudo é a célula mais importante da casa espírita. Porque ali no grupo de estudo eu vou tomar conhecimento com a doutrina espírita. No grupo de estudo eu vou entender essa lógica racional da doutrina espírita. Ali eu vou começar então a me encharcar de espiritismo. É lá que eu vou me tornar um verdadeiro espírita que é reconhecido pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E a gente vai concluindo contando uma historinha que está no final desse livro, deixando essa dica de leitura, em que um jovem, né, ele queria saber o caminho para que a convivência dentro desse despelote social na área psicológica, já que a gente está resolvendo na área material, da sua cidade de Santo Ângelo fosse sanado. E lhe disseram que passava aqui nos arredores, no interior, muito próximo, um sábio. E que esse sábio tinha a mágica, a solução para os problemas da convivência da sua cidade. E lá ele foi. Chegou lá, o sábio estava atendendo outros e logo atendeu-o. E ele perguntou, sábio, vamos conversar sobre convivência. Lá na minha cidade tem muito problema de convivência, as pessoas brigam, não gostam, bate carro, existe violência, os lares se desfazem. E diz ele, eu vou te dar, conversou com o jovem, eu digo, vou te dar um pacote. E aqui dentro desse pacote tem a chave daquilo que tu queres acessar, o problema da convivência. Mas amanhã de manhã, quando tu fores para casa, tu abre o pacote e faz as instruções que ali estão. E o jovem foi para casa, então, e abriu o pacote no outro dia, com muita ansiedade, nem dormiu, né? Tem alguns jovens que não dormem mesmo, ficam na frente do computador, mas aquele não dormiu de ansiedade. Aquela ansiedade até um certo ponto saudável, né? Se assim podemos dizer ecologicamente. E encontrou, então, vários retalhos. Retalhos de vários tecidos. Retalhos uns maiores que os outros. Uns no tecido A, outros do tecido B. Uns da cor do Grêmio, outros da cor do Inter, outros verde, amarelo, textura X, textura Y. E procurou entender aquilo. E esses retalhos, mesmo que diferentes, pensando diferentes, vivendo diferente, vindo até, quem sabe, de planetas diferentes, podemos ser nós. E esses retalhos sozinhos, únicos, isolados na solidão, talvez não pudessem formar um seio social que, através dele, a humanidade seja realmente um mundo de regeneração. Esses retalhos olhavam o jovem todos
juntos, numa colcha que poderia aquecer, alimentar corações, planos, projetos coletivos, cooperados. Mas algo intrigava aquele jovem, como tanta gente diferente estava junta em um só propósito, que era uma colcha, mas que a gente traz para nós um elo de ligação. A linha que cruzava entre um, penetrava num, penetrava no outro, penetrava, assim como ela penetrou em todos nós. E lembrou-se do sábio que, através da mediunidade, informou-lhe que aquela linha, que é essa linha que nos traz aqui, é a linha do amor. Nós seremos conhecidos por muito nos amarmos. Nós só estaremos juntos com aquele que eu brinquei aqui, mas não é o traste, é aquele que nos complementa, é aquele que faz a parte que eu não faço. Nós só estaremos juntos com ele, com você, comigo, com os trabalhadores dessa casa, se nós muito nos amarmos. É o amor que processa as boas relações. É o amor que está por trás da criação do mundo, mas da nossa criação. É o amor, a nossa meta, o nosso alcance máximo, a plenitude de nossas existências. E esse amor ainda não está em plenitude ao nosso alcance, mas nós estamos chegando lá. E convivendo melhor, sendo gentil, observando, percebendo, ouvindo, sendo amável, tendo coragem moral, fortalecidos pela doutrina espírita, certamente nós manteremos unidos, nos manteremos unidos nesse ideal espírita, que é o ideal do amor. Muito obrigado à sociedade pelo convite. Agradeço aqui a todos, a Cláudia, que nos fez o convite, que não está aí, está na cidade de Panambi, Palmeira das Missões, trabalhando. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.